Seguindo, então, Larissa, vamos falar então do próprio enredo, né? Assim, o filme começa até o interrogatório, né? Depois que a gente entende quem são aquelas pessoas, né? Mas é mais para chamar, né? Acho que, né? Filme tem que prender o espectador ali, né? E ele é iniciado, né, com Kinsey orientando o seu grupo de pesquisadores sobre o manejo para abordar um tema tabu, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho, que assim, isso já é algo assim que, né, a gente que é da linha da saúde mental, eu já até gravei um vídeo, depois quem quiser pesquisar, sobre os elementos envolvidos, assim, numa entrevista, vamos colocar assim, num encontro psicológico, né, assim, entre um terapeuta e um paciente, né, lá o autor lá fala que tem a personalidade, o jeito de ser do terapeuta, o jeito de ser do paciente e a técnica utilizada, né? Então são três elementos fundamentais, né? E é o que ele está fazendo aqui, né? Porque ele quer treinar esse. A pessoa não é terapeuta, né? Ali a gente vê que ao longo do filme que são estudantes lá de biologia, enfim, estão lá. E como se ganhasse uma bolsa ali para participar desse projeto ali de estudo, de extensão lá da faculdade, né? E o jeito que ele treina é bem interessante, né? Assim, ele já tem essa visão do tipo, olha, a gente vai abordar algo assim, então a gente tem que deixar o paciente, a pessoa que está sendo entrevistada mais à vontade para falar a verdade, né? Assim, que é aquele time ali até o paciente confiar na gente para poder falar aquela coisa que incomoda, né? O que você É acha? o timing e o jeito. É o timing e o modo com que se fala, né? Muitas vezes a gente se depara com o próprio preconceito. Quando tem uma pessoa que a gente atende, é uma mulher, ela é mais idosa, ela tem um comportamento X, a gente atribui que sexualidade talvez seja espinhoso para ela. Então a gente está pressupondo também. E nem Uhum, sempre isso é correlativo. A gente tem combinações diversas de possibilidade de ser e compreender as coisas. Quando o Kinsey traz para a gente tratar o tema com naturalidade, é também uma forma da gente quebrar os próprios preconceitos na imagem da pessoa que a gente se relaciona, para que ela entenda que sexualidade, bem como outros temas sensíveis, violência, morte, tudo isso faz parte de se compartilhar para um projeto de saúde com uma pessoa de confiança. Então, não precisaria ser tratado como algo polêmico, confuso, e até mesmo quando ele fala do ajuste do linguajar para cada pessoa, uhum. para que ela entenda aquilo no contexto e no sentido dela. Isso é bacana da gente sentir e permitir que a pessoa esteja relaxada para trazer o que para ela tem sentido, o que para ela foi verdade, o que para ela é uma dúvida e às vezes ela não coloca, que é Uhum. um dos principais obstáculos na saúde mental quando se entra no que realmente é sofrimento, no que realmente é espinhoso. As pessoas não compartilham por vergonha. E sexualidade está recheado de vergonha quando a gente trata do assunto. É interessante. E lá tem uma cena até engraçada, né? De um senhor, parece que ele veio de fora, né? Tem um sotaque diferente. Ele não entende horse, aí fala, né? Né, é cavalo e era garota de programa. Ele falou, ah, confundi, quer dizer, virou uma bagunça ali que eu falei, ah, desculpa, né? O entrevistador foi uma cena bem engraçada, né? Que é isso do nivelar essa linguagem, né? Assim, adequar as palavras. Porque, inclusive, né, na questão sexual mesmo, né? Os nomes científicos, às vezes, a pessoa não sabe o que, que é, o que, que é o que ali, né? Enfim, aprende lá no. A família fala, né? Enfim, tem os termos, cada um dá um nome. Mas tem que ter um termo ali que às vezes a pessoa não foi para a escola, tem que adequar, né? O que, que você entende disso, daquilo, né? Enfim, é bastante Uhum. interessante, assim, essa cena, né? Outra coisa que eu coloquei sobre esse tema, que é o sigilo, né? Que foi uma sacada, eu acho que foi da esposa dele, não foi? Que ela falou assim, que em vez de fazer uma entrevista, por que, que você não bate um papo sem anotar nada, né? Assim, porque fica um bate-papo ali, depois você só, depois que a pessoa foi embora, você faz um rabisco ali, né?
essa é a diferença da entrevista e de um acompanhamento que se tem uma intervenção, porque a pessoa ela vai criar um vínculo com o profissional de saúde. E aí a vergonha também pode se colocar, e acaba sendo a nossa função quebrar essa vergonha. Isso é um ponto muito sensível de manejo, de timing, de modo. Ali com o Kinsey, quando a esposa dele tem essa sacada, fica muito mais fácil da pessoa sentir que, olha, é um bate-papo mais descontraído mesmo, você não me conhece, eu não te conheço, e a gente nunca mais vai se ver. Uhum, Quantas pessoas que dissessem, conte alguma coisa para mim, a gente nunca mais vai se encontrar, ela não conta justamente a história mais que ela entende como a mais polêmica, mais cabeluda. Quando uma pessoa de confiança que ela poderia usufruir disso para desenvolver dúvidas, angústias, qualquer coisa do tipo, ela não consegue. uhum. Aí tem outro viés que eu acho que foi a crítica da época, porque na a ciência a gente tem que documentar tudo, validar, tem aqueles processos, né? E esses dados aí, muito falam, ah, não, ele deve ter inventado muita coisa, deve ter, enfim, né? Mas ele fez, eu acho que o que ele pôde, assim. A gente tem que respeitar o outro que está ali, né? A gente não pode fazer pesquisas invasivas, né, com as pessoas, assim. A gente tem esse limite também. A gente está vendo, por exemplo, o Covid, né, assim, pessoas, quando a vacina foi testada, elas tiveram que ser submetidas a um teste invasivo ali, né? Hoje, com a tecnologia, a gente sabe que a maioria dá certo, mas vai que o vírus lá não estava pronto e matasse as pessoas, por exemplo. Era um risco, né? Então, hoje, para esse tipo de pesquisa, a gente tem aquele termo, tem aquele, enfim, tem um comitê de ética, tem muita coisa assim, que barra muito dos estudos também. Então, muita coisa a gente não Sim. tem porque tem esse comitê que fala, não, isso não é ético, então não vai estudar. E a gente fica sem saber, né? E a riqueza do filme Kinsey, quando fala da trajetória dele, a gente percebe é que todo mundo vai se identificar em algum ponto do filme com alguns personagens, porque a história bateu, ou porque se trabalha com pessoas que trazem temas de sexualidade e você reconhece, e você consegue começar a reconhecer também a diferença da vida pública e da vida privada, de Uhum, coisas que são defendidas, mas são o oposto daquelas que são vivenciadas. uhum, sim, E isso aparece ali. é, sim. Vamos passar então para o próximo slide, Larissa, que é eu coloquei desinformação e riscos à saúde. A gente já até começou a falar um pouquinho, né, sobre isso. E tem a cena dele jovem, né? Parece que ele tá com uma roupa de tipo de escoteiro, mas parece que é um estudo ali de biologia e tal. E ele começa a ler algumas coisas, né? Até dizem que perder 30 ml de fluido seminal é igual a perder 1 litro de sangue, assim. Quer dizer, é como se um homem menstruasse, vamos colocar assim, né? Uma coisa compatível. E fica naquilo, porque não tinha outra fonte de informação para contrapor aquilo, né? Enfim, né? E uma cena que a gente colocou aquela mocinha cacheada com o noivo dela, acho que já era casado, né? Até coloquei a cena que ainda achava que os bebês saíam dos umbigos, né? Das mães, né? Interessante, né? E aí a gente vê também a influência da moral sobre algumas produções que se diziam científicas e que isso pode ainda estar acontecendo em algum nível, até nessas Uhum, desinformações da qualidade da fonte, porque antes dos estudos, e o Kinsey vai perceber isso, tanto o senso comum tinha mitos, ideias muito errôneas sobre corpo, sexualidade, sexo, reprodução, quanto os livros que se diziam referências mais sólidas da base da saúde também traziam conteúdos que não correspondiam com a fisiologia do corpo, com a estrutura do corpo. A ciência ali estava corroborando, estava junto com esse aspecto moral que ainda carrega em algum sentido, né? Porque, por exemplo, eu gosto de fazer uma coisa que me dá uma percepção de como que está a maioria das pessoas fora da bolha da minha convivência. Eu sigo algumas personalidades que são sexólogos, sexólogas, e eles têm aquela dinâmica nas redes sociais, e a gente vê muito.
Pessoas adultas perguntando se é possível engravidar com sexo anal, por exemplo. Uma coisa que não, né? O conhecimento do corpo, de toda a reprodução está muito distante do que deveria ser para a nossa época, para as Uhum, nossas informações. sim. Realmente, né? Assim, a gente pega aquela época, 1948, né? Vamos colocar assim. A ciência na parte tecnológica evoluindo absurdamente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, assim, o ultrassom foi criado, raio-x, enfim, assim. Televisão já tinha na época, e uma coisa que deveria ser natural, igual ele cita, a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Assim, que é algo natural, veio antes da ciência e não sabe nada. Assim, e nem fala. E é como se a gente tinha que saber, né? Algo instintivo, né? Enfim. É complicado mesmo, assim, pra época, né? Ele foi arrojado mesmo, né? Vamos seguindo então. Aí falando dele propriamente dito, né? Do Kinsey, né? A trajetória dele, ele depois de falar até do pai dele, né, que foi uma criação bem complicada, né, assim, mas ele teve uma formação em biologia e estudava moscas, né, sempre sozinho, bem metódico ali, que montoeira de mosca, uma por uma, olha no microscópio, dando as aulas dele, né. No E, filme dá a entender que ele usava muito dessa relação com a natureza e com a pesquisa pela vida como uma forma de alívio também das pressões do pai, que era um pastor metodista, super conservador. O Kinsey, até ter a própria vivência sexual, também ia no mesmo fluxo dessas referências científicas e morais da uhum, época, que mais desinformavam do que informavam. Então, ele estava já tendo uma atenção para a diversidade, para a biologia, para a riqueza disso, fugindo desses lugares de pressão, porque ele já demonstrava o interesse na cena nos escoteiros, dá a entender um interesse ali pelo amigo, né? Uma uhum, atração sexual pelo amigo. Então, a impressão que se tem é que o Kinsey, por seguir essa lógica, ele se priva de muita coisa e vai buscar esse alívio também no estudo, no conhecimento, dentro da área dele de biologia. sim. E foi numa dessas aulas que a futura, né, esposa dele tá lá assistindo, né? Depois procura ele lá e tá sozinho lá na área, numa área externa, né? Numa grama, todo mundo assim, casal, e ele sozinho, né? E eu coloquei uma frase interessante que eu acho que pode até resumir, né? Que ó, então a diversidade torna-se um fato irredutível da vida, e isso ele falando das moscas, né? Um ser pequenininho. Você imagina se a gente pega o ser humano, né? A complexidade, então, né? Como é que a gente agrupa todo mundo, né? Enfim. É, então, ele até cita que talvez foi até essa formação em biologia que propiciou ele ter esse caminho que ele fez, né? Bem metódico, de estudar, de querer ser isento, né? Tentou ser isento, enfim, ao máximo que pôde, à procura da qualidade dessa informação que ele estava coletando, né? Foi criticado lá nos livros. Criticado não, né? Meio que ele se autodebochou, né? Falou, nossa, será que 12 pessoas leram o meu livro sobre as moscas, né? Tava no encontro lá da faculdade, mas ele já estava com uma ideia ali de fazer algo maior naquele dia, né? Tanto que ele pôde usar da ironia, do humor ali naquele dia, né? Foi algo interessante, assim, né? Perseverança Sim. dele, né? E apesar dele ser um pesquisador, o impacto que tem quando ele se faz uma pesquisa baseada na realidade e não nas convenções sociais e normas sociais, a gente vê mais para o final do filme, né, que é uma parte da discussão que a gente vai chegar, o quanto Uhum, que o estudo dele pôde embasar intervenções sociais que ele não tinha relação direta, mas que modificaram a condição de sofrimento ou qualidade de vida das pessoas. uhum. Seguindo então, Larissa, aí vamos falar um pouquinho acho que do pai, assim, eu acho que, né, assim, a criação que ele teve,
Ele já tinha casado aqui nessa cena que eu coloquei, né? Que tá o pai e a mãe dele, a esposa, né? E a mãe fica toda empolgada, ó, me fala do seu trabalho. Aí o pai, assim, super preconceituoso, assim, não, ela não vai entender, ela só terminou o quarto ano. E a mãe baixa a cabeça, assim, né? Numa cena bem difícil, assim, até para os dias atuais, assim. Eu acho que tem muito ainda preconceito, mas, poxa, hoje a gente, quando vê aquilo, fica chocado. Mas na época, se não fosse ele e a esposa, o pessoal ia deixar pra lá, provavelmente, né? Enfim. E aí ele estava exercendo dois rebaixamentos de existência, né? Do filho, que não supriu a expectativa dele, porque o Kinsey teve uma hora que ele se rebelou contra o pai, mais jovem, e seguiu o que ele Uhum, gostaria, o que ele sentiu que dava prazer para ele na biologia. Ele percebeu esse espaço de vitalidade no estudo da biologia e conseguiu enfrentar o pai por isso. Aí já tem um aspecto de viver de reconhecimento de si próprio muito interessante. Mas o pai continuou pressionando ele por conta disso. Então, ele deixa a mãe nessa situação passiva, submissa, humilhada no jantar, também como uma forma de mostrar o poder dele sobre Kinsey, como que ele não reconhecia o trabalho do Kinsey, uhum, porque não foi o que ele esperava, não era expectativa paterna, o papel de um homem, talvez, né? sim. Assim, até não coloquei, mas eu tô pensando aqui agora, o papel da esposa dele também foi fundamental, assim, né? Ela engajada mesmo, ela tentava, né, contornar essas situações, e, né? Ela ajudou na pesquisa, mostra lá, né, no treinamento. Então, ela não foi só um coadjuvante ali, não, né? Assim, eu não cheguei a E o ler que dá a sobre entender no ela filme. especificamente na vida real, né? Se a senhora Kinsey, se ela militou, fez alguma coisa assim, né? Eu não cheguei a ler especificamente, mas dá a entender que sim, né? Dá a entender que ela tinha uma consciência social mais aguçada do que o Kinsey. Em Uhum, casamento, ela está em dúvida porque ele é muito certinho, ele é muito fechadinho, e ela quer usar outras coisas. Então, a parceria com ela foi propiciando que ele expandisse ainda mais, uhum, usasse o que já era um prazer para ele, o que já fazia sentido para ele, e se permitisse experimentar outras coisas. uhum. A cena da caverna, né? Que ele vai pedir ela, não, eu não sei, tem até outro pretendente, eu vou ver. Nossa, ele ficou bravo demais. Foi interessante, né? Do pai, você lembra mais de alguma coisa? Porque eu lembro que no final, no filme, né, assim, o Kinsey, acho que a mãe tinha falecido, né? Ele vai lá e ele pede o pai, não, você quer participar então da, da minha pesquisa? Aí o pai começa e fala, não, eu sabia que não ia dar certo, você não quer responder direito. Aí o pai fala, né, que teve uma questão que ele passou lá no ano passado, que teve que usar uma cinta, acho que com 11 anos, né? Não podia nem 10, 11 tocar anos. as partes íntimas, eles falam assim, e aquilo foi muito traumático para ele e moldou, né? Você vê como é que a sexualidade molda alguém nessa idade, assim, né? E complicado, assim, né? Eu acho que até ajudou ele depois, que, né? Ele falou, não, pai, eu não sabia, assim, sinto muito mesmo. Pai, não, tô muito cansado, eu vou me recolher ali. No momento mais adiante da história do Kinsey que isso acontece, eu acho que já pesquisando as pessoas que ele entrevistava, ele consegue entender por que o pai se tornou tão rígido, já que a vivência sexual dele também foi impedida, foi traumatizante, foi dolorida, envolta de adoecimentos. Uhum, já teve uma sacada ali, né? Pra ir um jeitinho com o pai, né? Uhum. Foi terapêutico, vamos falar assim, esse encontro final, né? Ali. Meio tarde, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê, né? É. É, a outra cena que eu coloquei foi a cena, né? Que ele já tá na casa dos pais, né? Ele e a esposa estavam deitados juntos. Eles já tinham tentado ter uma relação sexual, né? O Kinsey e a esposa, e foi traumático, ela sentiu muita dor e deixou pra lá.
E eles estão conversando, rindo desse encontro, imitando o pai, né? O jeitão de falar, o preconceito e tal. E ela fala que talvez acha que nunca vai conseguir, né? Enfim, né? Essa questão nunca vai pra frente, não vai dar certo, né? Essa questão da relação sexual dos dois. E ele tem uma sacada, fala, uai, por que a gente não procura alguém que entende disso, então? E todo empolgado, Tem uma hora que determinado, ela, né? tem uma hora que ela inclusive fala, e simplesmente tem pessoas que não encaixam, né? Como se fosse algo predeterminado. O meu corpo é de um jeito, o seu corpo é do outro, e, portanto, mesmo casados, a gente não consegue ter uma relação sexual que seria satisfatória. Uhum. Pensando que corpos ideais, específicos, normais, têm uma predeterminação e não podem inventar a própria sexualidade. E ao eles não terem tido esse insight nessa parte do filme, ao procurar entender sobre sexualidade, essa porta se abre. Sim. Eu tô lembrando de um capítulo daquele Black Mirror, não sei se você acompanha. Da... Ah, não, mas conheço. Tem um dos episódios que é sobre isso, né? O pessoal, eles vão tentando as afinidades, eles passam um tempo junto e é um algoritmo que vai escolhendo. Fala, não, não deu certo. E o casal ficou junto um tempo e falou, não, mas deu tanto certo, achei tão bacana. E resolve burlar o sistema, é bem interessante, né? É o que eles fizeram. Falaram, não, peraí, não tem isso, não. Vamos perguntar a alguém que entende, né? Se ele falar que é, enfim, a gente pergunta outra e ele já vai fazendo as malas assim e procura o especialista, né? E o especialista vai fazendo umas perguntas que eles ficam até no momento meio sem graça, né? O tamanho do pênis, sei lá o que, como é que é, examina ela e tal. E fala, não, você quer que resolve agora o problema ali? A gente resolve. Fala, uai, vamos. Enfim, né? E depois a vida sexual deles flui, né? Assim, e a partir daí eu acho que ele falou, nossa, mas que coisa, né? A gente não sabe nada sobre isso, né? Começou a ler mais, pesquisar mais, né? Porque não era só um problema abstrato ou um problema externo. É quando a OMS fala que a sexualidade não está fora dos outros aspectos da vida, é isso. Passam a ser um problema dele com a mulher que ele casou, com a pessoa que ele ama. E como assim a gente não pode ter satisfação aqui? Né? Uhum, Não parar por aí. Ah, não pode, porque o corpo é assim, porque o corpo é assado, porque isso é certo, porque aquilo é errado, vindo de fora. E eles tomam essa decisão de encontrar alguma satisfação comum entre eles. uhum, sim. Vamos seguindo então, Larissa. Aí eu tô na fase que ele já começa a se envolver na faculdade, né, onde ele trabalha, dando, acho que, como é que fala? Ele não começou a aula dele, ele estava dando conselhos, né, assim, nada formal, conselhos esporádicos, né? E tem um professor que dá aula de higiene de higiene, né? Enfim, que ele fala, não, eu já cubro Higiene sexo, sexual. né? Uma coisa assim, né? E eu acho que é um diretor, né? Ele vai assistir a aula desse professor, né? E é uma cena assim, puxa, pesada, assim, né? Muito preconceito, muita desinformação, quer dizer, vindo de um local da ciência, uma faculdade, né? Você imagina, né? Uma coisa é um lugar assim que não tem nada a ver com a ciência, né? Enfim. Outra Essa coisa. ideia de que a ciência é isenta da moral, porque a gente faz ciência, a gente é atravessado por aspectos morais, éticos, é o que justamente permite que a ciência seja usada de forma perversa. Né? Dentro do discurso científico já se foi justificado eugenia, que já justificou diversos tipos de violências. Nessa aula, além de dizer vários absurdos sobre sexualidade, interferir ou não sobre papéis de gênero, inclusive, né, o que é do homem e da mulher, que deveria ou não, tem a cena em que ele fala que um comportamento mais impulsivo seria próprio das pessoas negras. Então ainda Sim, tem o racismo atravessando esse espaço eu até dentro da sala e anotei. provocando um constrangimento coletivo. É, eu até coloquei umas frases que os homens não alcançam o pico sexual até os 40 anos. Não alcançam, né? São os homens da classe baixa, geralmente os negros, que acham difícil controlar seus impulsos, né?
E tinha um aluno negro na sala que ele ficou até sem graça, depois ele zomba desse professor, né? Não, quando eu tô com isso, de noite no Dubo, eu penso em todos os Peters que eu conheço, os Johns. É uma cena até. E o diretor tá lá no fundo falando, meu Deus do céu, tem que vigiar os professores, o que que eles estão fazendo, né? Enfim. Essa aula ele chega inclusive a recomendar como um cuidado da vida sexual a abstinência sexual, né? Que é Sim. justamente não vamos lidar com isso, para que isso não seja um problema. Mas não deixa de ser um problema porque a gente não lida com isso, só se Sim, agrava. sim, sim. Ainda no senso comum não entendem. A gente não supera aquilo que a gente não encara e o que a gente não enfrenta. Então, mesmo sendo um tabu, não é sobre não vivenciar, é como se vivencia. O que o Uhum, Kinsey mostra muito bem na vivência dele, na uhum, experiência dele. uhum. Da 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 da